Olá, tudo bem com você? Neste momento estamos acompanhando com expectativa a passagem do furacão Milton lá pelos Estados Unidos, especificamente ali no estado da Flórida. Temos amigos que moram lá. É uma situação bastante preocupante, embora as últimas informações, eu falo aqui dia 10 de outubro, bem cedinho aqui, né? De manhã cedo. E as últimas informações que nós recebemos é de que o furacão, que chegou a ser classificado como categoria 5, que faz dele um dos mais fortes furacões dos últimos 100 anos, ele, ao chegar à Terra, né, ao continente ali, perdeu alguma intensidade. Parece-me que já baixaram a categoria para 4, até 3. Obviamente que ainda é uma situação preocupante, são ventos muito fortes que podem causar destruição. Não se tem ainda notícias de quantas pessoas perderam a vida, especialmente no litoral, quando o furacão chega com bastante intensidade. Várias precauções foram tomadas, milhares, possivelmente milhões de pessoas devam ter se deslocado da Flórida para estados regiões mais acima, né, mais distantes dali, e saem naquela expectativa, né, deixam para trás suas casas, suas posses, enfim, e não sabem o que vão encontrar depois na volta. Autoridades, inclusive, orientaram algumas pessoas a escrever no braço ali o nome, data de nascimento. É uma coisa assim bastante difícil, né? Caso as pessoas morram, a identificação dos corpos seria mais fácil, né? Enfim, muita coisa se ouviu nos noticiários, muita preocupação. Chuvas intensas já estão ali ocorrendo em várias cidades que estão na linha de passagem do furacão, né? O olho do furacão parece que já atravessou ali a península, mas ele é um vórtice, né? Então aquela longa faixa, né, de chuvas e ventos e tempestade continua ali varrendo o continente, a Terra, né? Quando se fala em furacões, em tragédias ambientais e tudo isso, é difícil a gente não pensar, né, naquelas previsões bíblicas, nas profecias ditas por Jesus e pelos autores bíblicos a respeito de tragédias que ocorreriam nos últimos tempos, né? É claro que furacão já acontece há um bom tempo ali nos Estados Unidos, né? É algo mais ou menos cíclico naquela região, em que as águas oceânicas elas aquecem, cria uma zona de baixa pressão por ali, e aí formam-se esses vórtices aí. Também tem tornados em outras regiões dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós vivenciamos uma tragédia também ambiental, enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Em outros estados também tem acontecido. Este ano foi marcado por muitas queimadas, incêndios em florestas, o céu, até aqui no interior de São Paulo a gente vê isso de quando em quando, o céu acinzentado, né? Pessoas com doenças respiratórias. O mundo ele realmente está agonizando, como diz a Bíblia. A criação suporta dores como de parto, né? Vão ficando mais intensas, as contrações menos espaçadas, né? Indicando a intensificação dos problemas e a brevidade, então, da volta de Jesus, que vai ser a solução para tudo isso, né? Guerras acontecendo agora, nesse momento, né? Aquele conflito intenso ali na região de Israel e arredores, Israel combatendo ali grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Houthis, uma possível guerra intensa contra o Irã, infelizmente pessoas inocentes morrendo de ambos os lados, como sempre acontece nos conflitos, né? Rússia e Ucrânia também, quantas pessoas já morreram ali, quantos bilhões de dólares jogados fora, né, na construção de armas, de equipamentos de guerra, enquanto tantas pessoas passam fome no mundo, né, ali são desperdiçados bilhões e bilhões de dólares em armamentos. É algo muito triste, né? Você vê que o mundo é um barril de pólvora e não há solução humana aparente. Esses conflitos podem até amenizar por um tempo, depois eles acabam retornando porque é da natureza humana. Infelizmente, a luta, a guerra, a disputa, a ganância, a crueldade, tudo isso, né? Nós até havíamos programado uma viagem com um grupo, próximo janeiro, para Israel. Fizemos uma reunião com essas pessoas. Obviamente que a decisão foi por adiarmos, né? Vamos aguardar a situação ali, daremos mais informações sobre isso também. Se houver uma
relativa à pacificação, ou voltar ao que era antes desse conflito, antes do ataque terrorista que levou à morte milhares de judeus, e estupros e morte de crianças, idosos, como a gente acompanhou, né, há um ano, faz um ano já, o estupim dessa guerra. As coisas normalizando por lá, a gente vai retomar esse assunto, porque o sonho realmente é levar um grupo lá para conhecer as terras bíblicas, a Terra Santa, como se chama, né? Pastor Roger e eu fomos convidados para ser os guias, para fazer as reflexões espirituais ali com esse grupo, que vai ser levado pela agência Mapa na Mão. Pois bem, muita coisa triste acontecendo, né? E essas coisas nos fazem pensar que este mundo já venceu o seu prazo de validade, Jesus precisa voltar logo e nos tirar, né, desse atoleiro em que nos metemos por causa do pecado. Quando leio e acompanho essas notícias a respeito de furacões e tragédias climáticas e tudo mais, tragédias ambientais, né, é claro que também me vem à mente uma série de coisas que eu já falei em vários vídeos aqui no meu canal sobre o ecumenismo, porque todas essas tragédias dão força para esse movimento, né, de supostamente salvar a Terra por meio dos esforços humanos. Não que não devamos nos esforçar para amenizar, para tornar a Terra um local minimamente habitável, né? Na melhor que pudermos fazer nesse sentido, né? É mais ou menos como a mordomia cristã, eu sempre tenho explicado isso, né? O corpo, né? O nosso corpo, ele envelhece, eventualmente morre, e não é por isso que nós vamos deixá-lo, né, entregue às traças, como se diz. Nós vamos cuidar o melhor possível do nosso corpo, fazendo exercício físico, nos alimentando o mais naturalmente possível, repousando, bebendo bastante água, os 8 remédios da natureza que nós conhecemos muito bem. Então, enquanto estamos por aqui, nós cuidamos daquilo que Deus nos deu para administrar. Assim também é com a terra. Nós temos que cuidar dela, no que estiver em nosso alcance, o melhor possível, enquanto Jesus não vem. Mas, você sabe muito bem, se acompanha aqui meu canal, que há um esforço mundial aí para tentar salvar o planeta Terra. Não vai ser salvo, né? O planeta Terra vai ser destruído e recriado por Deus depois. Mas a bandeira é salvar o planeta Terra, e existe um movimento ecumênico muito mais amplo do que o ecumenismo, por isso que a gente chama de ecumenismo, que é um ecumenismo ecológico, que tem como objetivo unir os povos, unir as religiões, unir as autoridades, para tentar salvar a Terra e minimizar as mudanças climáticas. Inclusive uma proposta do Papa Francisco, já bem conhecida na Carta Apostólica Laudato Si, publicada em 2015, é o descanso dominical. Se as pessoas tiverem um dia de baixo carbono para suas famílias, para ficar em casa ou ir à igreja, isso vai beneficiar a Terra, né? E talvez alguns pensem que um decreto dominical seja uma coisa impossível. Quando aconteceu a pandemia, algumas coisas impossíveis também aconteceram, né? Fechamento de igrejas, lockdowns, punição, passaporte vacinal e por aí vai, né? Uma série de medidas, não vou questionar aqui a validade delas, não é o caso, mas nós vimos aí decretos municipais, estaduais, federais, sendo assinados rapidamente por conta de uma emergência. Emergências fazem o relógio da história acelerar. Emergências possibilitam decisões drásticas e rápidas que não seriam possíveis em tempos normais. Então, o mundo vai viver outras emergências, com certeza, crises, e isso vai favorecer, com certeza, também a tomada de decisões que vão favorecer um ambiente profético, né, o cumprimento das profecias. Ontem ainda eu lia alguma coisa sobre essa moeda eletrônica chamada Drex, que está para ser implantada no Brasil. Há outras iniciativas em outros países, né, dinheiro virtual, em que aí sim, tudo que você faz em termos de investimentos, de compras, poderá ser monitorado pelas autoridades, e mais do que isso, se for o caso, até controlado por essas autoridades. Pense, no caso de uma pandemia, se já houvesse uma moeda digital e você estivesse à mercê das autoridades, eles poderiam limitar suas compras num raio de, digamos, 1 quilômetro, 2 quilômetros, para que você não saísse daquela região e ficasse ali confinado. Então, isso é possível com a moeda digital, né? E outras iniciativas mais. Bloqueio de contas, que hoje já é possível, mas com moeda digital, é uma ordem judicial, você perde
tudo que você tem, todos os seus investimentos, toda a sua aquela verba que você tem, talvez para uma emergência, enfim, isso tudo estará nas mãos das autoridades. Aí nós vemos que realmente o cenário para que ninguém possa comprar nem vender, a não ser quem tem a marca da besta, ele já está aí diante de nós, né? Então as tecnologias já existem, as formas de monitoramento, tudo já está aí, né? Bastando apenas as decisões finais serem tomadas e a coisa avançar, né? Mas, repetindo, quando eu ouço falar de furacões, quando eu leio sobre essas tragédias ambientais, enfim, eu me lembro de um texto de Ellen White com o qual eu sempre encerro as minhas palestras sobre o ecumenismo. Se você não está tão informado sobre isso, é só colocar no buscador aqui do meu canal a palavra ecumenismo, e você vai encontrar vários vídeos em que, desde 2008, eu apresento informações a respeito desse assunto. Mas eu quero partilhar com você agora um texto de Ellen White que está no livro Grande Conflito, nas páginas 589 e 590, na edição padrão, né? E aqui diz assim, ó, Satanás é um destruidor. E cita aqui o texto de Apocalipse 12, 12, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, cada vez mais o diabo, à medida que vai tendo liberdade para fazer isso, ele vai intensificando a sua obra de destruição, e as tragédias vão se ampliando também. E à medida que as tragédias ambientais vão se ampliando, a gente vai ver realmente as autoridades preocupadas e tomando decisões, aparentemente para salvar-nos dessas coisas, mas na verdade favorecendo a implantação de sistemas autoritários, intolerantes, em que minorias que não concordam, não com as propostas, que são até boas, né? Salvar a terra, preservar a família, etc., mas discordarão do meio, de alguns meios para obter essa união, essa unidade. Um deles é a questão do descanso dominical. Diz aqui o texto de Ellen White, Satanás tem prazer na guerra. Os combates despertam as mais vis paixões humanas, varrendo para a eternidade suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra, umas contra as outras. Assim, ele pode desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também atua por meio dos desastres naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Note, ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza, não são laboratórios humanos, né? São as coisas que acontecem na natureza. E ele, como um anjo poderoso, milenar, sabe como manipular essas coisas, né? Dirigir os elementos, tanto quanto Deus o permite. Se Deus permitisse, o diabo já tinha destruído a terra muitas vezes, né? Quando lhe foi permitido afligir Jó, rapidamente rebanhos, servos, casas e filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. No entanto, o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que estão se rebelando contra a sua lei, e não apenas ensinando, mas forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber da proteção de Deus, rejeitam a proteção, ficam à mercê dos elementos, né, das coisas ruins deste mundo. Ele ajudará e fará prosperar alguns para favorecer os intuitos dele mesmo. Trará calamidades sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Quantas pessoas fazem isso, né? Quando acontecem tragédias, dizem, onde estava Deus? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar sempre, né? Chamando, convidando e nos fazendo lembrar de que este mundo não é o nosso lar. Ao mesmo tempo em que aparece aos seres humanos como grande médico, que pode curar todas as enfermidades, Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele ainda está em atividade, nos acidentes e nas calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e nos terremotos. Em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara
que está amadurecendo, seguindo-se a fome e a angústia. Contamina o ar com infecção mortal, e milhares perecem por epidemias. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o ser humano como sobre animais. A terra pranteia e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aqui ela cita Isaías 24, 4 e 5. É um texto realmente forte, que nos faz pensar e deve nos fazer refletir também. Para falar um pouco mais sobre a situação lá na Flórida, eu convidei aqui para uma conversa meu amigo, meu conterrâneo, pastor Francis Giovanella. Ele é natural de Joinville, Santa Catarina, mas já atua há mais de 10 anos como pastor lá nos Estados Unidos. Atualmente, ele é o responsável pelos capelães do Sistema Adventista de Saúde nos Estados Unidos. E ele vive ali na Flórida e está com uma família num hotel, porque a recomendação das autoridades foi que deixassem as casas, e de fato onde ele mora não tem mais luz elétrica, o fornecimento de água também às vezes é cortado, era mais seguro que ele e seus filhos pequenos ficassem então no hotel. E eu convidei para falar um pouco sobre a situação ali das pessoas que vivem na região que está sendo assolada pelo furacão, e é um prazer tê-lo de volta aqui no meu canal, pastor Francis Giovanella, um amigo, um servo de Deus, uma pessoa que dedica a sua vida para servir ao Senhor e ajudar aqueles que sofrem. Pastor Francis, conta pra gente onde você está neste momento e qual a situação aí na Flórida, quantas pessoas abandonaram as suas casas, enfim. Okay. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, e estamos acompanhando aqui pelos noticiários, orando por muitos amigos, né, pessoas que vivem na Flórida, nos Estados Unidos, e eu queria saber de você, então, uma testemunha ocular, como está a situação aí onde vocês estão? Oi, Michelson, bom dia. Acabamos de passar pelo furacão aqui na Flórida, ele está deixando a península agora nesse momento, né, o olho do furacão pelo menos, e sempre uma experiência de muita apreensão, né, eu moro na Flórida desde 2012, e já é o meu quinto furacão aqui. E cada vez que ocorre isso, claro, as pessoas já estão acostumadas, mas dessa vez a gente percebeu assim que foi uma expectativa maior, né? Um furacão da ordem aí de 5, né? Até possivelmente 4, parece que já baixaram a categoria, mas sempre cria uma expectativa maior, né? Quando vem furacões assim com intensidade maior também. Como foi dessa vez? O que realmente surpreendeu no furacão Milton foi a intensidade dele, como ele adquiriu força de modo muito rápido enquanto ele estava ainda no México ali, né? Se formou e logo se transformou num furacão de categoria 5, que é o máximo, né? Que pode alcançar. Então isso assustou realmente. O que nos tranquilizou um pouco foi que ao subir em direção à Flórida, ele foi de encontro a uma frente fria e isso enfraqueceu ele também um pouco. Chegou ali no litoral em categoria 3, mas ainda assim é muito forte, né? Uhum. Graças a Deus ele reduziu de categoria, né? Agora, o último com essa intensidade foi há cerca de 100 anos, pelo que eu tive lendo alguma coisa, né? Sim, isso é o que eles falaram, que era o furacão do século, contando com essa questão da sua intensidade, da sua força, né? Uhum. Então, a gente viu também assim muito cuidado, muita preocupação com prevenção e até algumas situações assim que deixa a gente com o coração pesado, né? Eu vi imagens de pessoas, crianças também, com nome, data de nascimento gravados no braço, né? Isso para facilitar eventuais trabalhos de identificação de corpos, né? E também vi prefeitos de algumas cidades aí da Flórida dizendo assim, olha, quem resolveu ficar em casas baixas, saiba que está ficando num caixão. Então, uma situação assim bem dramática, né? Aquela que as autoridades estavam prevendo, né? E já temos notícias de realmente pessoas que faleceram, infelizmente, né? Na região do litoral ainda não há números oficiais, a gente vai acompanhar durante o dia aí, mas já há relatos nesse sentido também. Porque mesmo que baixe de categoria, ainda que seja categoria 3, 2,
São ventos muito fortes, né, que podem causar desabamentos e inundações. Então, infelizmente, realmente pode haver bastante vítimas, né, com a passagem dele pelas cidades aí. Você está em que lugar agora? Moro em Orlando, estou num hotel agora. Como a gente tem criança pequena em casa, normalmente fica sem eletricidade, sem água, né? Então a gente optou por vir num lugar com maior estrutura e assim, poder estar amparado nesse sentido. E aqui está cheio, hotel cheio, gente dormindo no saguão até. É uma situação de calamidade mesmo, né? Ainda que Orlando não foi tão grave, né? De fato, foi no litoral onde as coisas foram mais intensas, vamos dizer assim. E nos hotéis eles garantem o suprimento de água, de alimento? Sim, dependendo do hotel, eles têm gerador próprio, eles têm uma grande reserva de água, né? Então isso facilita. Mas não é um abrigo também, né? Tem os abrigos também do governo e tal, que tem uma estrutura para atender pessoas que estão em busca de apoio. Pastor, você tem ideia de quantas pessoas se deslocaram aí da Flórida para outros lugares, aí, quem sabe mais para cima no país, buscando áreas seguras? Também não tem um número oficial ainda, porque mesmo durante o furacão ainda tinha gente tentando sair, sabe? Então, mas sabemos que o número vai para os milhões também, porque a região de Tampa e o litoral oeste ali é uma região metropolitana também, é uma das regiões mais populosas do estado. Então, foi uma notícia de evacuação ali que motivou muitos a saírem, deixarem suas casas e partirem para lugares mais seguros, principalmente fora do estado da Flórida, né? Porque o furacão também, outra coisa que impressionou é sua extensão, ele cobriu praticamente o estado inteiro, né, com as suas faixas de chuva e tudo. E qual é a previsão ainda, por quanto tempo mais ele continuará atravessando a faixa de terra, para depois ou se desfazer ou voltar para o oceano? O que tem sido dito aí pelos especialistas? O olho acabou de passar, realmente, né? Ele durou essa madrugada de quarta para quinta, entrando na quarta-feira à noite pelo litoral oeste e avançando pela península, e hoje de manhã ele saiu da península. Então agora o que a gente sente ainda aqui são chuvas e ventos dessas faixas do furacão que ainda ficam, né? A parte mais perigosa, que era o olho mesmo, já partiu. Então provavelmente a gente vai ter chuvas ainda hoje, e amanhã já a gente pode voltar a fazer as limpezas e arrumar as coisas, né? Bom, a gente segue aqui orando por vocês, né? Aliás, há tantos motivos de oração, o mundo atravessa uma fase muito complicada. A gente vê, assim, muitos sinais que foram anunciados na Bíblia, né? Que estão se cumprindo ao mesmo tempo, né? Guerras, rumores de guerras, conflitos em vários lugares, situações climáticas extremas. Nós tivemos neste ano, porque às vezes, pelo fato de a mídia parar de comentar, parece que a mídia trabalha assim em blocos de temas de interesse, né? Deixa passar uma coisa e pega outra mais atual para manter aquela expectativa, aquela sensação que vem de jornal, né? Mas não podemos esquecer que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, um estado inteiro, né, foi afetado por inundações terríveis, e eu tenho muitos amigos por lá. Eu estou cursando, na verdade, um mestrado em teologia numa universidade luterana ali de São Leopoldo. Nós ainda não podemos voltar às aulas presenciais, justamente por conta da situação ali do aeroporto e pessoas que perderam tudo, né? As casas foram inundadas. Alguns ainda estão morando em abrigos, né? Depois de tantos meses passados aí da inundação, da enchente. Aqui e em outros países também, situação semelhante. A gente vê muita coisa triste acontecendo, e claro que a gente fica na expectativa de que Jesus volte logo e tudo isso tenha fim, mas seguimos orando e fazendo o que podemos para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que passam por essas tragédias, né? E estamos nesse momento orando pelo pessoal da Flórida, especificamente por amigos, né, que nós conhecemos. Nós fizemos uma viagem recentemente para a Turquia e Grécia, fui lá como guia, né, guia espiritual, e havia pessoas aí da Flórida, e nós estamos em contato direto com elas, se deslocaram também para outros lugares, deixam as casas para trás, suas coisas que muitas vezes levaram uma vida para
para ter, né, para adquirir, e não sabem o que vai acontecer, né? Então realmente é algo assim triste, né, um momento muito complicado. E eu gostaria de aproveitar da sua experiência, pastor, como capelão. Você já trabalha há alguns anos como capelão, imagino que você lide quase o tempo todo com pessoas que estão muitas vezes ali no leito, aguardando o momento da morte, pessoas com doenças terminais, pessoas que muitas vezes estão ali sem esperanças humanas, né? E aí, como pastor, como capelão, você e sua equipe têm que, nesse momento, levar esperança a essas pessoas, né? Então, na condição de pastor, de capelão, de alguém que tem essa experiência com o sofrimento, com a dor, o que você poderia dizer aqui para os nossos amigos para que, mesmo rodeados por tragédias e situações tão complicadas, vendo um mundo que afunda, que desaba literalmente, né? O que você diria para levar esperança a essas pessoas? Realmente, a gente vê essas situações como que escalando realmente, né? E nesses momentos em que a gente sofre por esses acontecimentos é que nós despertamos muitas vezes para temas tão importantes que são essenciais, na verdade, né? Espiritualidade, a comunicação com Deus, comunhão. Então, para mim, em especial quando há eventos como furacões e desastres naturais, sempre me vem à mente Marcos 4:38, né, 39 ali, onde Jesus estava no barco com os discípulos e de repente aquela tempestade veio também, parecia ameaçar a vida deles, e Jesus parecia estar dormindo, né? E ele estava realmente, só que ele estava tranquilo. E eu acho que como cristãos nós devemos ter essa esperança e essa fé de que Deus tem tudo nas suas mãos, né? E da mesma forma em que ele pôde ali, com a sua palavra, simplesmente controlar aquela tempestade, ele pode também acalmar, pelo menos, a tempestade que está no nosso coração. Nós temos que ter essa confiança e saber que Deus é o Criador do universo, Ele tem tudo em suas mãos, né? Amém. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade. Seguimos aqui orando por vocês, para que a situação passe logo, né? E que Deus nos dê a todos, né, forças, esperança, possamos realmente olhar para o alto e entender que a nossa esperança não está aqui neste mundo. Este mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno, então é esperado realmente que haja muitas coisas difíceis até o fim, mas quando Jesus voltar, tudo vai melhorar definitivamente, que a esperança ela enche o nosso coração. Então, força aí para vocês, que possam voltar logo para a casa de vocês, né, as crianças, e Deus continue te usando no seu ministério tão bem desempenhado aí, né? Você se coloca nas mãos de Deus sempre. Já tivemos aqui sua participação em outros momentos no canal também, espero poder contar com você em outros momentos, e seguimos aqui em oração por vocês, tá bom? Um grande abraço, e a você que nos acompanhou até aqui, um abraço também, Deus abençoe a sua família, a sua vida, e até o próximo vídeo.